Pessoal, bom dia. Meu nome é Fabiana Gatti de Menezes e hoje eu vou falar para vocês sobre avaliações econômicas. Como que a gente pode utilizá-las, por que a gente precisa utilizá-las. Mas antes eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou farmacêutica e tenho pós-graduação na área de economia da saúde e trabalho atualmente na área de avaliação de tecnologia em saúde e indústria farmacêutica. Gostaria de primeiro começar a falar com vocês por que a gente está aqui, né? A gente observa no mundo que cada vez mais os custos em saúde, eles vêm tomando uma proporção muito importante e eles vêm sendo discutidos tanto no ambiente hospitalar quanto no ambiente dos sistemas de saúde como um todo, né? A gente vem observando que as discussões com relação aos custos tomam cada vez mais os nossos ambientes de trabalho, em todos os campos, né? Tanto no hospital, quanto na operadora, quanto no SUS. Então, todos nós temos discutido isso, né? Por quê? Porque cada vez mais os recursos são escassos, né? E as tecnologias que avançam, elas estão aumentando seus custos. E nós precisamos aprender a lidar com isso, a gerir melhor os nossos gastos para poder estar preparados no dia a dia para esse momento, né? E hoje a gente enfrenta também um cenário profissional diferente, né? Pensando no profissional farmacêutico, por exemplo, ele era visto como o profissional do medicamento, né? O profissional que discutia reações adversas, interações medicamentosas, o farmacêutico clínico, que trabalhava a assistência farmacêutica, que discutia a eficácia do medicamento, né? Mas hoje é um profissional que, além de tudo isso que já era exigido dele, ele precisa ter outras habilidades, né? Ele precisa ter um perfil mais analítico, ele precisa discutir a tomada de decisão, ele precisa ser mais proativo, conhecer as ferramentas econômicas, conhecer os conceitos de efetividade, de custo, de eficiência. Então, o profissional farmacêutico, ele muda mais o seu papel, passa a aprender mais sobre esses conceitos e essas ferramentas que são essenciais para quê? Para a tomada de decisão. A tomada de decisão, ela precisa ser obtida de uma maneira transparente. E essa transparência, ela ocorre através das ferramentas econômicas. Elas são fundamentais para nos ajudar na tomada de decisão. E a gente toma decisão com relação ao quê? A avaliação dessas tecnologias. Essas tecnologias que estão por aí todo dia para o profissional de saúde, para o profissional farmacêutico, que são os medicamentos, que são os procedimentos, que são os equipamentos, estão aí para serem avaliados. E as ferramentas que a gente tem são essas avaliações econômicas. Só que existe uma certa confusão de conceitos que é importante a gente ter em mente. Porque as pessoas falam muito das avaliações econômicas, de economia da saúde, de farmacoeconomia, de ATS, né? Mas elas confundem os conceitos. Então a gente vai pensar um pouquinho em cada uma agora para entender as diferenças. Quando a gente fala de economia da saúde, a gente fala da ciência como um todo. Imagine os governos, os sistemas de saúde pensando em alocação de recursos. A gente está falando de economia da saúde, que é a ciência maior, que vai discutir, bom, se eu tenho que alocar recursos, aonde eu vou alocar, como eu vou alocar. Isso é economia da saúde. A economia da saúde, então, é a ciência. A ciência, ela precisa de método. Então, o método, ele acontece a partir das avaliações econômicas. Então, a avaliação econômica está dentro da ciência, que é a economia da saúde. E aí, a gente tem no processo de avaliação, que, por exemplo, a Conitec faz, né, no SUS para incorporar uma tecnologia, ou a ANS faz para incorporar um produto no rol, esse processo que é chamado de avaliação de tecnologia em saúde, que é a ATS, ele está dentro da economia da saúde, dentro das avaliações. A ATS é o processo de avaliação que utiliza a metodologia, né, que utiliza as análises econômicas para chegar a um resultado, para chegar a uma recomendação de incorporação de uma tecnologia. Isso é a ATS.
E a farmacoeconomia? A farmacoeconomia é a ferramenta que faz essa comparação de duas tecnologias, que faz a comparação de dois medicamentos, que faz a análise de custo, que pode ser custo-minimização, custo-efetividade. Então, a farmacoeconomia, ela se utiliza da metodologia das avaliações econômicas. Então, a farmacoeconomia é a unidade dentro de toda essa ciência. Isso é importante a gente ter em mente, pessoal, porque as pessoas confundem muito. Quando você fala farmacoeconomia, é porque você está falando do medicamento mesmo, né? Mas você pode fazer as análises econômicas de outros tipos de tecnologias, de equipamentos, de serviços, de programas. Tudo bem? Ficou claro, pessoal? Então vamos para o próximo. Pensando então que o nosso objetivo é falar de farmacoeconomia, entendemos o todo: economia da saúde, análises econômicas, avaliação de tecnologia e farmacoeconomia. A farmacoeconomia, o que ela é? Ela é um campo de estudo que vai permitir o quê? Que a gente possa avaliar os custos e as consequências da utilização de um medicamento, por exemplo, né? Dentro disso, quais são as aplicações da farmacoeconomia? É justamente verificar a eficiência de um medicamento em relação ao outro, quando eu faço essa escolha. Verificar, por exemplo, até se eu posso manter uma determinada linha de pesquisa de um medicamento, porque se o medicamento ele é muito custoso, será que vale a pena eu continuar pesquisando esse medicamento? Se ele não for viável para um sistema de saúde, mas ele é fantástico, por que adianta ele ser fantástico se ele não é viável? Muitas vezes a pesquisa acaba ali. Então hoje, cada vez mais as empresas também estão fazendo isso nas suas pesquisas clínicas, incluindo a farmacoeconomia na pesquisa clínica, porque muitas vezes o estudo nem vai até o fim, porque a farmacoeconomia já pode impedir o prosseguimento da pesquisa. Precificação do produto. Eu posso usar a farmacoeconomia para avaliar qual seria a faixa de preço mais adequada para um produto. Eu posso usar a farmacoeconomia para verificar se esse produto pode ser viável para um reembolso dentro de uma operadora ou dentro do próprio SUS. Posso verificar isso por quê? Porque os sistemas de saúde estão preocupados com a sua própria sustentabilidade econômica. Agora não dá mais. Agora é a hora da gente pensar na eficiência do sistema de saúde do ponto de vista econômico, né? Cada vez mais a gente pensa isso porque recurso limitado, tecnologia aumentando seu custo. Então, no final, o que acontece? Qual que é o principal tipo de estudo que é utilizado em geral? De custo-efetividade. Para fins de reembolso, sistema público e privado, para seleções de tratamento. Então, você no seu dia a dia que é profissional, eu posso usar o estudo de farmacoeconomia para a seleção de um tratamento. Eu tenho lá uma série de tratamentos para uma mesma doença. Um estudo de custo-efetividade pode me dizer qual é o mais apropriado para ser selecionado. E a seleção da população de pacientes, por exemplo, você pode verificar que aquele seu tratamento é mais custo-efetivo em um determinado nicho de pacientes, mas não é em outro. E às vezes ele é tratado pela população toda, mas ele está tratando a população errada. Você está gastando a mais. Então você pode nichar o seu tratamento. Então a farmacoeconomia te diz, olha, esse medicamento é mais custo-efetivo na população X. E aí a custo-efetividade te diz isso. Então você também pode selecionar até a população que é adequada para o tratamento. Então a farmacoeconomia ela tem várias aplicações e por isso que ela é importante no dia a dia. E quais são os pilares conceituais da farmacoeconomia, né? Conceitos de eficácia, porque ela também utiliza os ensaios clínicos randomizados, né, como base para fazer os estudos, porque a gente usa os desfechos clínicos. Ela usa o conceito de efetividade, o medicamento faz efeito na vida real? Ela usa o conceito de eficiência, porque os benefícios daquele medicamento, eles compensam o custo daquele medicamento? É o resultado final
de um estudo farmacoeconômico. E o que acontece? Por que a gente faz no final? Sempre em mente, porque o recurso é limitado. Então, a gente tem recursos limitados e a gente tem que avaliar os benefícios potenciais das tecnologias. As avaliações econômicas, é também importante a gente pensar o seguinte, gente. Elas não são o fim de toda a decisão, da tomada de decisão. Existem N fatores que vão contribuir para a decisão, mas elas proporcionam ao processo mais transparência e clareza e objetividade. Então, elas são importantes para a recomendação. É lógico que dentro de um hospital, dentro de um sistema de saúde, você vai ter outros fatores que vão contribuir para a tomada de decisão, mas ela auxilia e dá transparência para o processo, porque ele é um dado, né? Quando a gente fala então de farmacoeconomia, a gente não pode deixar de falar da parte de levantamento de custos. Então, quando você vai fazer o seu estudo de farmacoeconomia, a primeira coisa que você pensa é: que tipo de custos que eu vou levantar? Então, existem vários tipos de custo. O custo mais comum e mais indicado é o custo direto, que é o custo que você tem no seu dia a dia no hospital, que é o custo de consulta, o custo de ambulatório, é o custo dos exames. Isso você pode levantar, o custo de prótese, de cirurgia, de medicamentos. Isso você consegue levantar no seu dia a dia. E quais são os outros custos? Custos indiretos. Custo indireto, ele é utilizado, mas não tem tanta a perspectiva do ambiente hospitalar. Ele é mais utilizado, por exemplo, para uma operadora que trabalha com autogestão e que está preocupada com a produtividade do seu empregado. Porque ela está preocupada se o empregado está faltando ou se ele está trabalhando. Então, está preocupada com falta no trabalho, perda de produtividade, é o custo indireto. Tem os custos intangíveis. A gente cita, eles são discutidos, mas na verdade os custos intangíveis não tem como a gente mensurar, porque eles são os custos relacionados à dor do paciente. Então, na verdade, a gente tem uma forma de calcular a qualidade de vida, mas o custo da dor, o custo do sofrimento, o custo da tristeza, a gente ainda não tem uma forma de calcular. Mas a gente cita porque faz parte da discussão dos tipos de custo. E existe um custo muito interessante, pessoal, do dia a dia, que às vezes é importante vocês mostrarem para um administrador. É o chamado custo de oportunidade. Sabe qual é? Imagina o seguinte: você sempre tem que escolher, não é? Pensa no seu dia a dia. Quando a gente escolhe, a gente sempre deixa alguma coisa de lado, não deixa? Quando a gente deixa alguma coisa de lado, esse deixar alguma coisa de lado também tem os seus gastos, não tem? Você pode calcular os gastos do que você deixou de escolher. Isso é o seu custo de oportunidade. Porque toda escolha tem o seu ônus e tem o seu bônus. E o que você deixou de escolher também não tem o seu ônus e o seu bônus? Você pode mostrar para a pessoa que você quiser, para o seu administrador, por exemplo, que a sua escolha foi melhor do que a outra que você deixou de escolher, mostrando o ônus da que você deixou de escolher. Isso é o custo de oportunidade. Quando eu deixo de escolher, quanto custa o que eu deixei de escolher? Isso chama custo de oportunidade. Porque você vai mostrar, olha, eu não escolhi essa opção, mas olha o quanto que eu gastaria se eu tivesse escolhido. Isso é legal, por exemplo, se você quiser escolher programas diferentes. Você mostra, olha, se eu tivesse ido por esse caminho, qual seria o gasto desse caminho? Isso é interessante no dia a dia, custo de oportunidade. Tudo bem? Bom, quando a gente vai então para a questão das análises econômicas, a gente pensou da farmacoeconomia, como ela é aplicada, agora quais são os custos que a gente pode levantar. Estes custos, eles vão para esses tipos de análises.
As análises mais comuns são as de custo-minimização, custo-efetividade e custo-utilidade. Impacto orçamentário eu coloquei aqui, mas ele não é considerado uma análise econômica, tá, pessoal? Porque ele não tem a metodologia que as análises econômicas têm. Ele está voltado mais para o impacto da tecnologia quando ela é inserida numa determinada população, né? A análise econômica tem toda uma metodologia que a gente vai falar daqui a pouco de cada uma para vocês entenderem melhor, tá bom? Então, as três principais: custo-minimização, custo-efetividade e custo-utilidade. Como essas análises são feitas? Basta a gente ir para o site da Rebrates, que é a Rede Brasileira de ATS do Ministério da Saúde. Todos esses manuais, eles são disponíveis online, gratuitos, você pode baixar, e o manual de avaliação econômica, ele está lá na Rede Brasileira, você pode baixar, ele está lá explicando exatamente, etapa por etapa, como você tem que desenvolver uma avaliação econômica. A avaliação de impacto orçamentário também está lá na Rebrates. Então você pode baixar, é gratuito, todos nós temos acesso pela internet, tá bom? E como é que é a estrutura geral dessas avaliações econômicas? Como uma avaliação, ela tem todo uma etapa, passo a passo, ela é estruturada. Então, ela é científica. Então, a gente precisa caracterizar o problema, verificar a população, fazer o desenho do estudo, verificar quem são os comparadores, a perspectiva do estudo. Por quê? Você vai falar se é a partir do seu hospital, os custos são hospitalares. Ah, não, eu vou falar que é de saúde privada, então são custos de saúde privada. Ah, eu vou falar que é do SUS, então vou ter que coletar dados do DataSUS. Cada perspectiva tem uma fonte de dados a ser coletada. Horizonte temporal, quanto tempo vai ser esse estudo? Depende da doença. Tem estudo que é 25 anos, tem estudo que é 10 anos, tem estudo que é 5 anos. Tudo vai depender da natureza da doença e do tratamento que a gente está estudando. Quais são os dados que vão ser utilizados? Que desfecho clínico que eu vou avaliar? Né? Se é um custo-efetividade, eu vou avaliar anos de vida. Se é um custo-utilidade, eu vou avaliar anos de vida ajustado à qualidade de vida. Então, assim, cada tipo de estudo vai ter o seu desfecho. Cada doença e cada tratamento, eu posso escolher o desfecho mais adequado. Depende do meu tratamento. Que tipo de custos? Custo intra-hospitalar. Qual que é o benefício que aquela terapia traz? Dentro do hospital, vai ter menos admissão hospitalar? Vai reduzir o número de dias de infecção? Tudo você vai ter que avaliar, tem que pensar bastante quando você faz uma avaliação econômica. Definir taxa de desconto, geralmente aí a definição de taxa de desconto, o desconto aqui, pessoal, ele é metodológico, tá no manual, é estabelecido pelo Ministério da Saúde. No Brasil é de 3 a 5% de desconto. Esse desconto, na verdade, é uma taxinha que é inserida no modelo para, vamos dizer assim, fazer um ajuste de inflação dos dados de custo, tá? Resultados. Aí você vai ter no final, dependendo do tipo do estudo, aí a gente vai falar daqui a pouco, um tipo de resultado que no final você vai discutir. Olha, esse meu modelo mostra que o menor custo é com esse medicamento, ou esse meu modelo mostra que esse medicamento é custo efetivo, ou que esse medicamento tem maior qualidade de vida em menor tempo. Então depende de cada estudo que a gente vai fazer. Se for um estudo de custo-minimização, ele só vai avaliar custo. Esse, pessoal, é o tipo de modelo mais fácil do dia a dia que a gente pode fazer. É lógico que, como um modelo de custo-minimização, ele tem a sua limitação. Por quê? Quando a gente fala custo-minimização, eu quero dizer que os medicamentos têm a mesma efetividade ou uma efetividade muito similar.
Ou seja, a gente está falando de um genérico, de um medicamento que é similar. Então, eu vou poder fazer comparações entre posologias diferentes, preparações diferentes de um mesmo princípio ativo, ou da mesma classe terapêutica, desde que não tenha diferenças de efetividade. Se mudar, por exemplo, a sobrevida global, no caso de oncológico, já não é recomendável fazer custo-minimização. Então, precisa tomar muito cuidado na hora de fazer um custo-minimização, tá, pessoal? Tem que realmente ser equivalente em termos de efetividade. Então, entendendo isso, o que vai diferenciar os produtos? O preço. Então, aí a gente vai fazer, na verdade, uma diferença de preços. E aí você pode colocar o custo de reação adversa, tempo de hospitalização, fica quase um impacto orçamentário aí. Mas assim, é um custo minimização. Entenda que você está fazendo medicamentos que são semelhantes em termos de efetividade e comparando os seus preços. A limitação é que a gente tem poucos medicamentos para fazer esse tipo de estudo. Mas, para começar, por que não? Né? Vamos começar a desenvolver esses tipos de estudo. Vamos comparar posologias. Muitas vezes você tem apresentações diferentes que podem ser melhores para você aí no seu dia a dia. Por que você não vai fazer um custo-minimização para mostrar que uma posologia é melhor que a outra, uma apresentação é melhor que a outra? Não é verdade? Então, vale a pena. Quando a gente vai para a custo-efetividade, a custo-efetividade, pessoal, já é mais complexa. Seria uma doença mais complexa, que o paciente evolui no período do tempo aí de um estado de doença para outro, né? E aí ela também envolve anos de vida. Então, você tem aí uma coleta de dados maior, valores aí de custos intra-hospitalares, né? Aí, se você quiser fazer realmente uma troca de um medicamento por outro, aí pode ser diferente. Aí o medicamento tem uma efetividade diferente do outro. Qual que é a limitação do custo-efetividade? A falta de dados comparativos. Qual que é o grande drama que a gente tem aí hoje em dia no mercado? Falta de estudo, o pessoal fala head to head, né? Que é esse estudo head to head, né? Que é justamente o que as indústrias não fazem, que é comparar um princípio ativo com o outro que tem a mesma indicação. Então, a gente não tem muitos estudos clínicos que comparam os competidores. O que acontece então? Existem as maravilhosas revisões sistemáticas e meta-análises que nos ajudam a trabalhar essas comparações. Então, fazendo um pool dos ensaios clínicos, a gente pode chegar a comparações entre esses competidores. E a partir delas, a gente pode extrair os dados para poder fazer os estudos de custo-efetividade. Então, o que pode atrapalhar um pouco no custo-efetividade é que a gente tem que fazer um trabalho prévio, muitas vezes, de uma revisão sistemática, uma meta-análise, para poder gerar o dado, para poder fazer o estudo de custo-efetividade, para comparar os medicamentos em termos de desfechos. Os desfechos clínicos, aí depende do que você vai trabalhar. Mas o que é utilizado mais para custo-efetividade é ano de vida ganho, tá? Muito bem. E como que a gente faz essa conta? Então, é custo, consequência, e o principal resultado é o RCEI, que é a razão de custo-efetividade incremental, ou em inglês que a gente chama de ICER. O que é essa razão de custo-efetividade incremental? Pelo próprio nome, é a razão do custo, quanto eu vou pagar, pela efetividade, que é o resultado extra, incremental. Então, pessoal, muita confusão com esse conceito também no dia a dia. Tem muita gente que gosta de falar, esse medicamento é custo-efetivo, custo-efetivo é muito bom, porque é barato, porque não sei o quê. Custo-efetivo quer dizer que, olha só a palavrinha, custo e efeito. Portanto, todo efeito tem um custo, ou seja, incremental é extra.
Então a gente tem que lembrar isso. Custo efetivo quer dizer, para ter o efeito, eu vou ter um custo. É isso. Não tem milagre na farmacoeconomia. O pessoal costuma falar assim, faz uma farmacomagia para mim. Não tem. É custo e é efeito. O que acontece quando você vai lá estudar um resultado de custo-efetividade? Custo-efetividade pode ser que esse RCI dê negativo, tá bom? Se for negativo, aí sim nós estamos falando de economia. Quando esse resultado for negativo, quer dizer que a razão entre os custos foi negativa. Então, o seu tratamento novo está trazendo economia. Ok, aí você pode falar, então ele é cost saving, que o pessoal costuma, essa palavra é linda, mas é rara, tá? Cost saving, quer dizer que é econômico. Agora, se tiver esse RCI positivo, o que significa? Custo incremental. Ou seja, para obter aquele desfecho, eu vou ter um custo adicional. Então tá lá assim, 9 anos por 50 mil. Ou seja, para ter 9 anos de vida, eu vou ter que pagar 50 mil reais. Ok, pessoal? Ou seja, todo efeito tem um custo incremental. Tá bom? Então não é economia. Custo-utilidade, ele é um braço para alguns autores, né? O próprio Drummond, que é o autor principal aí de farmacoeconomia. Custo-utilidade é um braço de custo-efetividade e trabalha anos de vida ganho com qualidade. E aí, qual que é o grande diferencial do custo-utilidade? Ele trabalha questionários de qualidade de vida. Seria o melhor dos mundos se a gente conseguisse trabalhar isso localmente no Brasil. A gente tem uma iniciativa no Brasil que chama Qualis, tem um site, está sendo construído, mas a gente ainda é muito iniciante nesse processo. Então, o ideal, o melhor dos mundos, é a gente ter o dado nacional. Se a gente conseguisse fazer localmente um Quali, seria perfeito. Se vocês conseguirem, melhor ainda. Se não, fica no anos de vida ganho com o custo-efetividade, ou pode utilizar um dado de ensaio clínico ou um dado de fora do país e verificar se a pessoa que você vai mostrar o dado aceita esse dado de fora do país. Mas seria o melhor dos mundos. O problema é que é mais limitado. É semelhante, então você vai mostrar o custo de um quali, que é um ano de vida ganho, e aí é o mesmo raciocínio do custo-efetividade. Então, pessoal, só para a gente fechar a ideia do custo-utilidade, ele é um braço do custo-efetividade e ele tem a diferença de inserir a questão da qualidade de vida. Então, ele mostra pra gente que a qualidade de vida, ela tem um custo, tá? Então, a diferença é essa. Se for possível fazer, interessante. Se não, pode-se utilizar um dado que for de fora, mas ele está realmente mais focado na necessidade do paciente, porque ele envolve um dado de qualidade de vida, que é o QALY, o ano de vida ganho ajustado à qualidade de vida, tá bom? Então, pensando em como a gente calcula isso, a gente tem essas fórmulas que mostram, então, a diferença entre o custo-efetividade em cima e o custo-utilidade, que na verdade nada mais são do que você utilizar o desfecho clínico ou o ano de vida ou o ano de vida ganho com qualidade, que é o chamado QALY. No final, o que você vai obter de dado? A razão de custo-efetividade incremental, que é o custo por QALY, o custo por ano de vida ou o custo por desfecho clínico, depende do desfecho que você escolheu. Pode ser o custo pela redução do miligrama de mercúrio numa pressão arterial, o custo por uma redução de hemoglobina glicada no caso de uma pessoa diabética. Aqui é o custo por ano de vida, o custo por ano de vida ganho
com qualidade. Então, na verdade, ele é o sucesso adicional. Então, o quanto eu vou pagar pelo sucesso adicional, o quanto eu vou pagar pelo desfecho adicional. Então, é o custo incremental. Então, as pessoas têm que ter em mente que custo-efetividade não quer dizer economia. Só vai ser economia se o valor aqui for negativo, certo? E como a gente avalia isso? Todo estudo de custo-efetividade, ele apresenta um gráfico e aqui a gente colocou simbolicamente um desenho em quadrantes para que vocês pudessem visualizar de uma maneira mais lúdica, entender a diferença e como interpretar os dados, porque no modelo de custo-efetividade os dados vão ficar em pontos, vão mostrar pontos e vão estar concentrados em quadrantes diferentes. E se você olhar, você vai ter nos quadrantes, né, e a questão da efetividade e do custo. Então, que vai ser do menor para o maior custo e da menor efetividade para maior efetividade. Olhando os quadrantes aqui, a gente consegue ver qual seria o melhor dos mundos. O que a gente quer, né, na vida real, né? O que seria um sonho realizado para todo profissional de saúde, né? A gente ter um medicamento que fosse mais efetivo e que tivesse o menor custo. Quem não queria isso? É a melhor eficiência do mundo. Só que, né? Por que a gente pôs aqui um círculo? A gente sabe que 99% das tecnologias do mundo hoje se concentram nesse quadrante 1 aqui, que é o quadrante da maior efetividade e do maior custo, né? Porque hoje muito difícil a gente ter uma tecnologia mais avançada, muito investimento, que tenha um baixo custo e que seja muito efetiva. Então, toda a tecnologia, ela vem acompanhada, uma nova tecnologia de um alto custo. Então, o melhor dos mundos seria esse quadrante. Esse é o sonho. Se você vir um gráfico desse, nesse quadrante, você bate palma e incorpora, certo? Agora, o que você vai ver em geral é essa realidade, é esse quadrante. Você vai ter uma tecnologia mais efetiva, mas também vem acompanhada de maior custo. O que a gente tem que tomar muito cuidado no dia a dia é o pior cenário, né, pessoal? Você descobrir que aquela tecnologia, além de ter, você pode falar assim, mas ela tem menor custo, você fica todo animado, né? Aquela tecnologia tem menor custo, mas também é menos efetiva. Então a gente tem que tomar muito cuidado também, que aquela frase do barato sai caro tá aqui. Não adianta nada ser barata, mas também ser menos efetiva, né? Que a gente tem que pensar que a gente quer um bom tratamento, né? Então a gente tem que pensar aqui o que a gente está buscando, né? Que a gente está vendo que esse quadrante aqui também não é o melhor quadrante, não é o melhor resultado que a gente quer. A gente não quer um tratamento menos efetivo, né? Mesmo que tenha menor custo. Então a gente tem que pensar bem no dia a dia o que a gente está buscando dentro dos nossos quadrantes aí, na nossa avaliação, da nossa tomada de decisão. Como a gente falou, o custo-efetividade, como ele é mais complexo, ele pode utilizar-se de modelos. E porque a evolução da doença, ela pode acontecer de várias formas. Então a gente pode usar dois modelos, lembra? Lá tinha a árvore de decisão e o modelo Markov. Aqui é só para vocês verem como é que é mais ou menos a cara, né? O jeito de uma árvore de decisão. Então você tem basicamente dois tratamentos e depois, por probabilidade, você tem a evolução de cada etapa, sucesso, falência, óbito, cura, as probabilidades e o custo que vai ser agregado a cada etapa desse tratamento na árvore de decisão. E aí,
isso tudo no final vai ser calculado, soma-se a probabilidade ao custo e você vai ter a árvore de decisão calculada. Tem estudos que você faz por árvore de decisão e tem estudos que você faz por modelo Markov. O modelo Markov, ele é muito mais trabalhado porque ele está lidando com doenças que passam por várias etapas. O paciente passa por várias etapas. Aqui, pessoal, está mostrando, por exemplo, o quadro de um paciente com hepatite C crônica, né? Então, aqui mostra, não sei se vocês conseguem ver, que o paciente, ele passa por vários estados de saúde. Então, ele tem hepatite leve, vai para moderada, pode ir para cirrose, pode ir para ascite, pode ir para ascite refratária. Então ele tem vários caminhos, pode ir para varizes hemorrágicas, para encefalopatia, às vezes ele vai para cirrose, para hepatocarcinoma, às vezes ele fica no hepatocarcinoma. Então são as probabilidades que vão acontecendo dentro do processo de evolução da doença. E cada paciente vai ter a sua evolução aqui de tratamento. Por isso que o modelo Markov é mais complexo e trabalha com esse modelo aí de estados de saúde, que a gente chama, que na verdade são as probabilidades de um paciente passar de um estado de doença para o outro, né? É um modelo matemático muito mais complexo. Então, a gente viu que o custo-efetividade já é um modelo econômico mais complexo para doenças mais complexas, em que você tem uma evolução de doença com vários estados de saúde, né? E, por fim, a gente tem uma análise complementar que é feita complementando, então, como o próprio nome diz, né, a análise de custo-efetividade, porque você também não é recomendável, até pelo próprio Ministério da Saúde, a gente fazer a análise de custo-efetividade sozinha, e também não é recomendável fazer a análise de impacto orçamentário sozinha. As duas são feitas juntas, uma depois da outra. E a análise de impacto orçamentário, ela geralmente faz para uma população específica, né, que é a população-alvo, e você vai verificar a consequência da incorporação daquela tecnologia num período específico. Geralmente, a análise de impacto orçamentário, ela não dura mais do que 3, 5 anos, ela não é muito longa, né? E isso está dentro até do manual que eu coloquei aqui em tamanho maior, mas é o mesmo manual que vocês conseguem encontrar online gratuitamente pela Rede Brasileira de ETS. E ela é relativamente simples. Basicamente, você vai ter, então, um cenário de referência, que é o custo da doença. Então, você vai ver lá quanto custaria, né, essa população impactada. E você vai ver a população que vai ser tratada com a nova terapia. E a diferença disso é o impacto orçamentário. Então, o impacto orçamentário ele é muito importante, mas ele é complementar ao custo-efetividade. Ele não é recomendado ser feito isoladamente. Você não pode fazer um impacto orçamentário sozinho e falar assim, só ele é válido, porque você precisa saber se o medicamento é efetivo. Por que a gente fala isso? Imagina o seguinte, eu tenho um medicamento que é custo efetivo, tá? Mas a população que ele atende, né, é muito grande. E aí o impacto orçamentário dele vai ser enorme. Eu vou incorporar ou não esse medicamento? Então, como é que você vai decidir isso? Então, assim, não adianta eu fazer isoladamente, porque se eu fizer só o impacto ou só o custo-efetividade, eu não vou conseguir ter o cenário completo, pessoal. Então, eu preciso entender primeiro, esse medicamento é efetivo ou não? Segundo, qual é o impacto dele na minha população, tá? Então, é sempre importante fazer os dois juntos, tá? Não dá para tirar conclusões com eles separadamente, tá? Por isso que é importante fazer em comum, né? Fazer sempre em conjunto.
Pessoal, vamos pensar agora, vamos resumir um pouco. Eu sei que é muita informação, né, para esse período, mas vamos tentar resumir um pouco tudo que a gente falou, né? É lógico que a gente não consegue esgotar o assunto, economia da saúde, farmacoeconomia, é um assunto denso, tem muito conceito, tem vários estudos econômicos, a gente deu uma passada bem geral para vocês pelo menos terem um contato inicial e entender cada vez mais a importância, a relevância e o papel de vocês nesse processo, que é fundamental para a gente começar a discutir tudo isso, né? E perceber que a gente é realmente importante nesse momento e pensar custos como parte do nosso trabalho, né? E pensando nisso, nesse processo todo, né? A farmacoeconomia, então, a gente viu que ela tem várias etapas. E ela começa com levantamento de custos. E a gente viu que os custos podem ser diretos, indiretos e intangíveis. Mas no final das contas, no dia a dia de vocês vão conseguir levantar os custos diretos, os custos hospitalares, né? Que as análises econômicas podem ser de custo-minimização, custo-efetividade, custo-utilidade, e a gente tem um impacto orçamentário que é complementar ao custo-efetividade. Existem outras análises, mas estas são as principais. E vocês podem começar com o custo-minimização, e quem tiver mais interesse e quiser aprender, o custo-efetividade não é impossível, vale a pena e traz muito retorno para o dia a dia de vocês nas decisões, na tomada de decisão. E na custo-efetividade, na custo-utilidade, são utilizadas a árvore de decisão e o modelo de Markov por causa dos estados de saúde e probabilidades aí nas mudanças, né, dos estados de saúde do paciente. Outro ponto, para que serve a farmacoeconomia, né? Quais são as aplicações principais, né? A farmacoeconomia pode nos ajudar a mostrar, a selecionar melhor os medicamentos de uma maneira transparente, agora com os dados. Pode nos ajudar a racionalizar as terapias, os intercâmbios terapêuticos, modificação de protocolo, implementação de protocolo, de serviços, né? Pode nos ajudar a implementar programas, modificar posologias mais custo-efetivas, né? Pode então até nos ajudar a mostrar quais são os medicamentos de alto custo que realmente vale a pena, ou até nichar a população para aqueles medicamentos de alto custo que estavam sendo utilizados mais amplamente e de forma desnecessária, ou seja, contribuir para o uso racional de medicamentos, né? E por fim, né? Resumindo aí um pouco de tudo, a custo-minimização compara custos e faz os medicamentos terem a mesma efetividade. A custo-efetividade para medicamentos que têm realmente efetividade diferente e vai comparar os desfechos. A custo-utilidade vai comparar a qualidade de vida. O impacto orçamentário é complementar e vai analisar o impacto da tecnologia inserida naquela população. E é complementar, então, a custo-efetividade. E para deixar uma aguinha na boca, a gente tem muitos outros modelos aí que podem ser utilizados e podem ser aprendidos por vocês. Então, existem modelos de custo-consequência, né? Em que a gente vai ver a consequência do tratamento com aquela tecnologia e o custo daquela consequência. Custo por respondedor, que é muito utilizado em estudos com imunobiológicos. O custo da doença, que é super interessante para mostrar o burden, né, o ônus da doença. Se você não tratar, quanto que vai custar aquela doença, né? Os novos modelos de decisão, se fala muito hoje em dia de análise multicritério, de efetividade comparativa. Tem muita coisa acontecendo aí na parte de economia da saúde que está sendo discutida no mundo e que a gente, como profissional da saúde, precisa estar antenado, né? Então aqui é para deixar um gostinho para vocês do que tem aí que está sendo discutido. Deixar o meu agradecimento, né? E uma frase aí que é sempre importante a gente trabalhar com dados. A economia da saúde, a farmacoeconomia está para isso, para tornar o processo de tomada de decisão mais transparente
E não se esqueçam que se a gente não tem dado, a gente é só uma pessoa com mais uma opinião. Até mais!